Olá, meu nome é Rosilene Mello, sou de Vila Velha do Espírito Santo. Vou falar do livro Novos Rumos do Cristianismo, capítulo 9, O Homem é o que ele pensa. É extremamente importante da nossa obrigação nos dedicarmos a entender a mente e como ela funciona e aprender como cultivar e desenvolver esses processos do pensar, que nos irá dar uma condição melhor para a nossa própria vida. Nós não somos capazes de parar de pensar, porém somos capazes de escolher melhor os nossos pensamentos. Quando mudamos a nossa forma de pensar para melhor, automaticamente mudamos a nossa vida para melhor também. Só poderemos verdadeiramente progredir se compreendermos quem somos. Podemos começar por nos vermos de um outro modo no nosso dia a dia. A mudança de que precisamos consiste em começarmos a nos ver como parte do universo, não como se estivéssemos separados dele. Esse campo inteligente de energia que se conecta a tudo, desde a paz mundial até as curas pessoais, o que pode ter parecido mera fantasia e milagres antigamente, de repente se transforma em um acontecimento possível de se suceder em nossa vida, com essas conexões da mente. Uma vida cheia de satisfação e graça não acontece por acaso para um pequeno grupo de escolhido. A vida precisa ser planejada, desenhada mentalmente. Embora tenhamos a impressão de que pensamos com as palavras e nunca paramos para refletir que essas palavras foram inventadas para descrevermos situações, coisas, emoções. Para cada pensamento temos na nossa mente uma imagem correspondente. E se eu disser, não pense no Cristo Redentor, não pense numa maçã vermelha, não pense num fusca branco, não pense num elefante branco, certamente nós imediatamente, de acordo conforme eu fui falando, nós fomos trazendo na nossa mente essas imagens, né? E o que acontece quando nós não falamos, quando nós não temos, né, uma imagem relacionada àquilo que a gente sente ou que a gente sente cheiro, aquilo que a gente muitas das vezes a gente desconhece, né, no paladar, no que a gente experimenta, né? Há sempre uma grande confusão na nossa mente, né? E o que acontece quando descobrimos o nome dessa coisa, né? Dessa imagem, né? Desse cheiro, né? Acontece em milésimos de segundo uma criação na nossa célula de reconhecimento para essa imagem, né? E o nosso cérebro, ele cada vez que a gente falar ou que a gente sentir, né, ele vai buscar essa imagem na nossa mente, né, no nosso cérebro, né? E a nossa mente, ela é universal, né? Todos nós temos uma única mente, né? Porém, nosso corpo é a ponte por essa ligação, ela acontece. Também é através do nosso corpo que há essa manifestação de poderes dessa nossa mente, quando ela que ocorre. A mente é um movimento, ela é uma vibração, e essa vibração ela capta esse nosso cérebro, né? E ela transmite, né, como através do nosso corpo. Já não podemos mais negar, né, que até os físicos quânticos e a neurociência, eles já provaram que o homem é o que ele pensa. Devemos começar a pensar que toda a nossa manifestação, ela responde aos nossos pensamentos e às nossas ações. Imaginemos nós um imenso imã.
né? Onde através do nosso pensar e sentir, atraímos, seja bom, seja ruim, as situações na nossa vida ou pessoas. E se eu pensar no medo, eu vou atrair toda e qualquer situação relacionada ao medo. Se eu pensar e sentir saúde, eu vou atrair toda e qualquer situação relacionada à minha saúde. Bom ou mal, certo ou errado, tudo desde as mais leves, né, e boas, né, das mais belas experiências, né, da nossa vida, né, até as coisas das ocasiões mais horríveis, né, como o sofrimento humano, nada poderá mais ser considerado como obra do acaso, né? Para que compreendamos essa nossa mente, né, nós precisamos compreender quem nós somos. A partir do momento que pararmos, né, de relutar de que de algum modo estamos ligados ao universo e aceitarmos essas consequências do espaço, né, ser ocupado por uma força inteligente, e admitir que somos parte desse espaço por ter sido até hoje o maior obstáculo, né, para compreendermos quem realmente nós somos, como o universo e como o universo funciona em nós. Ainda hoje temos aquelas desculpas, né, que é por causa do governo, que é por causa da minha mãe, que é por causa do meu marido, que é por causa dos meus filhos, que é por causa da minha parte financeira, e que essas nossas desculpas, né, onde nós colocamos sempre essas desculpas, né, e responsabilizamos, né, os nossos sofrimentos a outras, né, qualquer um poderá superar as dificuldades, porém, nós podemos mudar qualquer situação, qualquer dificuldade e assim, nós podemos mudar até as nossas doenças e já está mais do que provado que o nosso sistema imunológico, ele obedece a esse nosso padrão de pensamento, né, ao nos sentirmos vítimas. E dessas circunstâncias, né, e assim nós produzimos substâncias que fazem com que o nosso corpo, né, ela reaja a essas doenças, né, e ela ataque o nosso fígado, os nossos rins, a nossa medula óssea, as nossas células reajam como se fossem, né, vítimas, né, e é tão interessante isso, porque hoje nós estamos aí passando por ouvindo algumas situações que às vezes a gente nem percebe o porquê que isso acontece, né? Por que a gente demora tanto numa doença, ou por que a gente vive tanto tempo presa a uma situação só. Então eu tenho uma historinha que eu gosto sempre de contar, que ela é bem assim, as minhas células de ontem chegam hoje e as minhas células de hoje perguntam para as células de ontem como elas se comportaram. E aí as minhas células de ontem, elas respondem assim: eu me senti muito cansada, eu me senti muito triste, eu me senti com muito medo, eu me senti deprimida. E aí as minhas células de hoje respondem assim: entendi, então eu já sei como é que eu tenho que me comportar. E aí as células de ontem morrem e as células de hoje se comportam exatamente como as células de ontem se comportaram. E é tão interessante isso, porque Deus nos oportuniza a todos, né?
Deus nos oportuniza a todos com as curas externas e nós temos, né, diversos tratamentos, temos medicamento, temos hoje tratamentos aí como quimioterapia, radioterapia e outros tipos de tratamentos aí que são feitos para nossa cura, né, para nossa melhora. E aí, hoje o que nós mais estamos aí ouvindo, né, são pessoas que passaram pelo câncer, né, que foram curadas, mas que em algum tempo a doença voltou em um outro lugar, em um outro ponto do corpo, e com isso elas não entendem, né, continuam sem entender o porquê que isso aconteceu, né? Se elas já tinham sido curadas de um outro câncer e ela reaparece novamente em um outro ponto. Então, essa cura, para que ela seja definitiva, ela será sempre, ela precisa de um esforço nosso, né? E é um esforço individual, é um esforço que nós precisamos dar um sentido sagrado à nossa vida, né? Um retorno consciente a Deus em nós. E esse nosso estado mental, ela precisa mudar, ela precisa, né, mudar os valores, né, mudar esse nosso comportamento de pensamento, sentimento, né, de ações, né, esses valores todos que nós permanecemos com ele quando houve aquela primeira cura e quando veio a doença novamente, esses valores ainda continuavam permanecendo na minha mente e no meu comportamento, né? O nosso estado mental, ele determina, né, a nossa saúde. É assim que nós precisamos demonstrar que estamos nesse comando da nossa felicidade, né? Esses nossos sentidos, eles funcionam como pequenas antenas receptoras de informações. Se quisermos mudar o nosso resultado, né? Se quisermos mudarmos essa forma de nós pensarmos, né? Como que nós não somos merecedores, que nós não somos pessoas, né? Que podemos ser felizes, né? E se nós quisermos realmente mudarmos esses resultados, nós primeiro precisamos mudar essa forma do nosso pensar, né? O homem é o que ele pensa. Nós nos transformamos naquilo que nós pensamos, né, a nosso respeito. A emoção, o sentimento, as nossas ações, né, os nossos comportamentos, né? E para conseguirmos mudar esses nossos resultados, nós precisamos associar uma imagem, né, que nós temos no nosso subconsciente e associarmos uma nova imagem que temos no nosso inconsciente, como se nós fôssemos reprogramar, né? Nós vamos reprogramar essas imagens que estão aqui no nosso inconsciente de uma forma onde a gente se coloque como é que eu vou colocar? Num forte desejo, né, de mudança, né, de melhora, de sermos melhores, né? E quando nós conseguirmos fazer isso, né, nós vamos conquistar esse tal desejo, né? Ou essa tal cura, né? Nós vamos descobrir que verdadeiramente queremos o que nós queremos da nossa vida, né? Na realidade, todos nós sabemos qual é o nosso verdadeiro objetivo nessa vida. Só que na maioria das vezes nos convencemos que nós não somos capazes, que nós não conseguimos, e nós acabamos reprimindo esse nosso sonho, né? Deus está na nossa mente.
Essa mente, ele é o todo o universo, é o todo o universo, né? Deus é a nossa mente, é por isso que ele disse que ele lê os nossos pensamentos, ele sabe até do nosso coração. Nós somos criaturas de hábitos e nossos hábitos determinam quem nós somos, o que nós fazemos e os resultados que nós conseguimos na vida. Todo aquele que se envolver emocionalmente com uma ideia que está muito distante dos seus resultados, irá sentir, né, um imenso descontrole emocional e uma total desordem no seu sistema nervoso. Porém, é preciso entender que isso tudo é uma ilusão criada pelos nossos paradigmas, né? Para que nós nos mantenhamos numa segura zona de conforto. O universo segue, né, o seu ritmo, né, exatamente como ele precisa ser. Tudo está perfeito, tudo está certo, tudo está correto, né? Tudo está funcionando exatamente como precisa funcionar, né? E nós precisamos, sabe, ter essa coragem, né? Ter esse momento de acreditarmos, né, que esse Deus que está aqui no nosso coração, né? Nós não precisaremos ter medo, nós não precisaremos ter essa dor, né, a doença dentro de nós, né? Essa busca pelo conhecimento, né, que nos liberta e nos faz sentirmos em paz conosco mesmo. Enfim, o pensamento é a atitude positiva que trazem para o nosso corpo, para a nossa mente, uma sensação agradável de conforto e bem-estar, e que vai nos permitir relaxar e tomar algumas decisões baseadas em fatos e não apenas em emoções. Certamente não é fácil, né, sair de uma situação dessas de conflito ou quando nos sentimos pressionados pelo tempo, pela sobrevivência ou pelos resultados. Mas se começarmos a praticar um pouco a cada dia, a nossa mente vai agradecer. Então, se podemos nos condicionar, né, negativamente, é claro que podemos também fazê-lo positivo também. E é tão fantástico esse mundo da mente, né? A forma como nós temos esse poder do pensar, né? Do tomar decisões, fazer com que os nossos pensamentos criem, né? Cocriem, né, situações, né, curas, né, mudanças, transformações na nossa vida, que a gente não tem assim a noção, né, do tamanho da responsabilidade que precisamos assumir sobre esse nosso pensar e o cuidado que nós precisamos ter sobre esse nosso pensamento, né? E saber que tudo isso que às vezes a gente fica aqui, né, achando que é besteira o que eu estou pensando, é besteira isso que eu estou aqui imaginando, a gente precisa saber mudar essa forma de pensamento para que ele não seja colocado para o universo e que as situações que acontecem, né, no nosso planeta, na nossa humanidade, não venha, né, acontecer porque houve esses pensamentos soltos na minha vida, na minha mente. Então, quando eu me responsabilizo por esses meus pensamentos serem mais responsáveis, eu acabo me colocando
em vigiar mais a minha forma de pensar, a minha forma de sentir, para que eu não traga prejuízos à minha volta, né? Nem na minha vida, nem ao meu planeta, à minha humanidade. Então, porque nós estamos aqui conectados uns aos outros. A gente às vezes acha que é tão simples, né? É só um simples pensamento. E se eu não trabalho nessa mudança de pensamento, uma coisa que eu lembrei aqui agora foi justamente sobre isso. Às vezes a gente fala, né? Eu pensei negativo. E como é que eu faço para mudar essa minha forma de pensar do negativo para o positivo? Para que eu desconstrua essa minha forma de pensamento negativo que eu tive, eu preciso construir uma forma de pensamento positiva. Então, eu preciso ter ações positivas. Então, ter uma prática de uma caridade, ler um bom livro, ouvir uma boa música, fazer algo, né? Amar o meu próximo, né? Então, tudo isso faz com que eu desconstrua todas essas formas de pensamento negativo que eu tive, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço imensamente pela oportunidade e Deus nos abençoe sempre. Gratidão. Tchau.